Mais uma vez, os brasileiros voltam às urnas. No dia 7 de outubro de 2018, será realizado o primeiro turno das eleições gerais. Os eleitores vão escolher o presidente e o vice-presidente da República, senadores, governadores e vice-governadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para que tudo dê certo, o país conta com o trabalho dos cidadãos, que exercem o papel de mesários. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral se faz presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. São quase 2 milhões de mesários preparados para atender no dia da eleição mais de 147 milhões de eleitores. É gigante essa força-tarefa da democracia e grande parte de nós mesários somos voluntários nessa importante ação de cidadania. Então, mesmo que você seja um mesário experiente, que já tenha participado de outras eleições, preste bastante atenção nas informações e novidades deste treinamento. Um trabalho que mobiliza o país inteiro, tem cidadania e amor pelo Brasil. Eu sou a Andréia e convido vocês a me acompanharem para saber como é o dia de um mesário na eleição. Eu já baixei o aplicativo de mesário da Justiça Eleitoral no meu celular. Você já baixou o seu? O processo de votação tem início às 8 horas da manhã em todo o país. Para isso acontecer, pontualmente às 7 da manhã, os mesários precisam estar na sessão para deixar tudo prontinho. As sessões eleitorais podem ter de 4 a 6 membros. Aqui somos 4, o presidente e mais 3 mesários. Atenção! No segundo turno das eleições 2018, se houver, as sessões eleitorais poderão ter apenas 3 membros, conforme decisão de cada Tribunal Regional Eleitoral. O presidente da mesa receptora é a maior autoridade da sessão eleitoral. É o presidente que inicia e encerra a votação na urna eletrônica. Ele deve manter a ordem na sessão e, se necessário, pode pedir apoio à polícia. Verifica as credenciais dos fiscais dos partidos e coligações. Nomeia eleitores para substituir mesários faltosos. Comunica imediatamente ao juiz eleitoral as ocorrências que dependam dele para serem resolvidas. Fixa a lista de candidatos e os cartazes de proibição de propaganda no interior e fora da sessão. Antes da votação, o presidente da mesa confere a data e o horário registrados na urna. Verifica se a urna e os cadernos de votação correspondem corretamente ao município, zona e sessão eleitorais. Adota os procedimentos para a emissão da zerésima. Durante a votação, é o presidente da mesa que precisa zelar pela preservação da lista de candidatos. Ele também é responsável por digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizando-o a votar ou a justificar a ausência. E, além disso, é possível que haja dúvida quanto à identidade do eleitor. Nesse caso, o presidente será o responsável por receber as impugnações formuladas pelos mesários, fiscais ou qualquer eleitor. O presidente da mesa tem tarefas fundamentais na sessão eleitoral. Quando acaba a votação, o presidente é responsável por retirar a mídia de gravação de resultados da urna e relacrar o compartimento, e também por providenciar a entrega dos materiais conforme orientações do cartório eleitoral. E como um cidadão consciente, ainda deve cuidar da preservação da urna, da embalagem e da cabina que serão entregues à Justiça Eleitoral para serem utilizadas em outras eleições. É uma função de muita responsabilidade, mas ainda bem que o presidente tem ajuda. Um dos mesários o substitui na sua ausência. Vamos entender agora quais são suas funções. Agora vou explicar as funções dos demais mesários. É papel dos mesários identificar o eleitor, localizar o nome dele no caderno de votação, ditar o número do título eleitoral ao presidente, colher a assinatura do eleitor no caderno de votação quando não houver habilitação biométrica, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos do eleitor. Os mesários também têm que registrar as ocorrências, anotar tudo o que acontece no dia da eleição e lançar na ata ao final do dia. Devem organizar a fila, ficar atentos aos eleitores prioritários,
receber o eleitor na porta e verificar se está tudo certo com os documentos, organizar a entrada e controlar a movimentação das pessoas na sessão. Devem verificar, em caso de um eleitor chegar aqui para justificar a ausência, se está correto o preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral. Este aqui. Tem que checar se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação. E depois das 17 horas, se ainda houver fila, precisam distribuir as senhas de entrada do último eleitor até o primeiro. Os mesários ainda ficam à disposição para cumprir outras tarefas que o presidente atribuir. Fiscalização dos partidos políticos. No dia da eleição, os candidatos registrados e os fiscais podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações. Cada partido ou coligação pode nomear, para cada mesa receptora de votos, 2 fiscais, que devem atuar um de cada vez. Os fiscais também podem atuar em mais de uma sessão e é permitido aos partidos realizarem substituições. E lembre-se, a fiscalização não pode interferir em qualquer hipótese no voto dos eleitores e nem no nosso trabalho de mesário. Caso a atuação dos fiscais perturbe a ordem no local de votação, o presidente pode solicitar que se retirem da sessão. Uma novidade: nas eleições de 2018, os fiscais poderão acompanhar a urna e todo o material referente à votação, do início ao encerramento dos trabalhos, até sua entrega na Junta Eleitoral. Agora vamos ver na prática como funciona todo o trabalho. O presidente está conferindo o material para ver se está tudo certo. E fica mais fácil se você seguir o manual do mesário ou o guia rápido entregues pela Justiça Eleitoral. Urna eletrônica, cabina de votação, lista de candidatos, caderno de votação, formulário de ata da eleição, almofada para carimbo, senhas, canetas, folhas em branco, envelopes, embalagem para guardar a mídia de resultados retirada da urna, manual do mesário e guia rápido, lacre, fita adesiva, cartazes indicativos das proibições de propaganda na sessão, formulários de requerimento de justificativa eleitoral, além do formulário de identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. O presidente deve estar atento e conferir a etiqueta de identificação para ver se estão corretos os números da seção, da zona eleitoral e do município. E atenção, os lacres da urna precisam estar rubricados. É hora de ligar a urna. Não tem segredo, é só seguir o manual, conectar o cabo da urna na tomada de energia elétrica, ligar a urna girando e retirando em seguida a chave ou pressionando o botão, conforme o modelo da urna. Mas atenção, sempre deve manter a chave presa ao cabo do terminal do mesário, caso a urna seja do modelo com chave. Depois é importante verificar as informações que vão aparecer na tela da urna. Se estão corretos os dados referentes a município, zona, seção, data e hora e se a urna está operando com energia elétrica. Confira também se o caderno de votação corresponde à seção que aparece na tela da urna. Agora vamos colocar o terminal do mesário sobre a mesa do presidente. E instalar a cabina de votação ao redor da urna, de modo a preservar o sigilo do voto. E não se esqueça de colocar em local visível a lista de candidatos e os cartazes de proibição de propaganda na sessão e fora dela. Os mesários não podem esquecer de arrumar os fios para não prejudicar a passagem dos eleitores e deixar espaço para a locomoção adequada de pessoas que utilizam cadeira de rodas e com mobilidade reduzida. Qualquer ocorrência fora da normalidade, o presidente comunica ao juiz eleitoral e aguarda para ver que providência deve tomar. Está quase tudo pronto. Falta imprimir a zerésima. Zerésima? O que é isso? A zerésima é um documento importante, emitido a partir das 7 horas para dar transparência às eleições, pois comprova que nenhum voto foi gravado na memória da urna eletrônica. Veja os procedimentos que o presidente deve realizar. Depois que a urna já foi ligada, basta apertar a tecla Confirma para emitir a zerésima, onde estarão registrados todos os candidatos e nenhum voto.
Por isso que se chama zerésima, para provar que a urna tem 0 voto. Se houver algum fiscal presente, convide-o para acompanhar o procedimento. Comece a imprimir o mais cedo possível, porque se a lista dos candidatos for grande, a impressão pode demorar um pouco. A zerésima deve ser assinada pelos mesários e pelos fiscais presentes. O presidente deve guardar a zerésima para que seja enviada à junta eleitoral, após o encerramento da votação. Atenção! Em hipótese alguma, inicie a votação em caso de zerésima ilegível ou não impressa. Se necessário, comunique ao cartório eleitoral. Este ano temos novidade. Após a emissão da zerésima, a urna está apta a registrar o comparecimento dos mesários. Veja como é simples. No terminal do mesário, apenas digite o número do título do mesário e aperte Confirma. Para encerrar o registro e aguardar o início da votação, aperte Corrige. Os mesários que não estiverem presentes nesse momento podem ser registrados ao final da votação, quando o procedimento será repetido. Tudo pronto! Está na hora! A votação tem que começar às 8 horas em ponto. E olha só, já tem gente chegando! Um dos mesários orienta os eleitores na fila e controla a entrada e a movimentação das pessoas na sessão, respeitando a ordem de chegada. Claro que há eleitores que têm preferência. Eleitores maiores de 60 anos e, entre estes, os maiores de 80 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes e aqueles acompanhados de criança de colo, candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e policiais militares em serviço. Atenção! A preferência para votar deverá observar a ordem de chegada desses eleitores, ressalvados os idosos com mais de 80 anos, que terão prioridade sobre os demais eleitores, independentemente do momento da sua chegada. Veja o exemplo desse senhor. Ele tem mais de 80 anos e, apesar de não ser obrigado a votar, não abre mão do seu direito de cidadão. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, passaporte e ainda 2 novidades: o e-título, que é a via digital do título de eleitor emitida por meio do aplicativo da Justiça Eleitoral, e o DNI, Documento Nacional de Identidade. Caso tenha alguma dúvida na identificação, consulte o manual do mesário. Lembre-se de registrar na ata. Agora o eleitor é encaminhado à mesa. Um dos mesários recebe o documento de identificação, localiza o nome dele no caderno de votação e dita o número do título ao presidente. O nome social deve ser utilizado para tratamento do eleitor se constar do documento de identificação apresentado ou do caderno de votação. Precisamos ficar muito atentos ao localizar o eleitor no caderno de votação e ao digitar o número do título. Caso o eleitor tenha nome social, lembre-se de procurá-lo no caderno de votação pela ordem alfabética. Dirija-se a ele ou a ela sempre pelo nome social. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Se os dados apresentados pelo eleitor estiverem corretos no terminal, o presidente aperta novamente Confirma. No caso de identificação biométrica, o sistema indicará que seja posicionado o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. É fácil lembrar, são os dedos que fazem a pinça. O eleitor retira o dedo do sensor biométrico e aguarda. Após o reconhecimento da digital, aparecerá a mensagem Eleitor reconhecido com sucesso. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar o eleitor a votar. Antes de votar, o eleitor deixa os seus pertences em uma mesa auxiliar. Em seguida, dirige-se à cabina e vota. Quando o eleitor estiver votando, o próximo já pode dirigir-se à mesa. Um dos mesários verifica se o eleitor recebeu de volta os documentos e o comprovante de votação antes de sair da sessão.
Atenção! Destaque o comprovante correspondente ao turno da eleição. Tem um detalhe importante nesse momento. Se o eleitor for uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, poderá ser acompanhado e auxiliado por alguém de sua confiança para votar. E aqui uma outra novidade. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá identificar-se perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido ou de coligação. Esta assistência ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá ser anotada em ata. Ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que desejar registrar sua situação no cadastro eleitoral, será distribuído o formulário para identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, o qual deverá ser preenchido pelo eleitor, datado e assinado ou registrada sua digital para encaminhamento ao cartório eleitoral ao final dos trabalhos da mesa receptora. Tudo certo e mais um voto computado, mas algumas situações especiais podem ocorrer no dia da votação. Quais são elas? Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor ou eleitora não reconhecido ou reconhecida. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o mesário aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. O mesário pode fazer isso até 4 vezes, sugerindo ao eleitor que, inclusive, posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, o presidente confere se o número do título do eleitor digitado no terminal do mesário está correto. Se estiver, confirme a identidade do eleitor, pergunte a ele o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata por um dos mesários. O presidente tem mais uma tentativa para digitar o ano de nascimento e, persistindo a não identificação, ele orienta o eleitor a procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, o eleitor poderá retornar para votar até às 17 horas. Outra situação que pode ocorrer é o eleitor não ter dados biométricos cadastrados na urna eletrônica. Nesse caso, não há problema, pois as urnas permitem que os eleitores da seção que não tenham dados biométricos cadastrados possam votar normalmente. Quando digitar o número do título no terminal do mesário, vai aparecer a mensagem eleitor ou eleitora não possui dados biométricos. O presidente aperta Confirma e autoriza o eleitor a votar. Atenção! Nesse caso, o eleitor assina o caderno antes de ir para a cabina de votação. Existem outras situações excepcionais que podem acontecer. É importante ficar atento para saber como agir. O eleitor é autorizado a votar, não vota e se retira da cabina. Uma situação que pode ocorrer é o eleitor não votar e se retirar da cabina. E neste caso, o que se faz? O presidente deve aguardar até que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Nesse caso, o presidente pode ajudar, mas sem interferir no voto e sem olhar a tela do terminal do eleitor. Se não tiver jeito, o presidente deve digitar o código de suspensão até completar todos os campos e depois apertar a tecla Confirma para suspender o voto. No terminal do mesário aparece a mensagem: o eleitor não votou, não entregar comprovante. Apertar a tecla Confirma e informar ao eleitor que ele poderá retornar para votar até às 17 horas. Se na verdade o eleitor apenas estiver demorando um pouco, mas continua votando, não há necessidade de suspender o voto. Daí basta apertar a tecla Confirma. O eleitor não vota para todos os cargos e se retira da cabina.
O presidente deve aguardar até que apareça no terminal do mesário a mensagem: "O eleitor está demorando, votou parcialmente". Apertar a tecla "Confirma". Se o eleitor de fato não conseguiu ou se recusou a votar em todos os cargos, é necessário digitar o código com o número 5 até completar todos os campos e depois apertar a tecla "Confirma" para liberar a urna para prosseguir a votação dos demais eleitores. Aparece no terminal do mesário o seguinte: "O eleitor votou, pode entregar o comprovante". Apertar a tecla "Confirma". Atenção! O voto não registrado pelo eleitor é considerado nulo. O presidente informa ao eleitor que ele não pode votar novamente. Nesse caso, entregue o comprovante. No dia da eleição, o eleitor que se encontrar fora de seu domicílio eleitoral pode justificar sua ausência. Um dos mesários recebe o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, corretamente preenchido com o número do título de eleitor, além de um documento de identificação com foto, e dita o número ao presidente. O presidente digita o número no terminal do mesário e aperta "Confirma". No terminal do mesário é informado que o eleitor não pertence àquela sessão. O presidente aperta novamente "Confirma" para efetivar a justificativa. O sistema solicitará os 4 dígitos do ano do nascimento do eleitor para aceitar a justificativa. O presidente digita o ano e aperta "Confirma". O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, UF, a zona eleitoral e a seção de entrega da justificativa. O presidente então aperta pela 3ª vez a tecla "Confirma", liberando a urna para o próximo eleitor. Atenção! Quando verificada a impossibilidade do uso de urnas eletrônicas, as justificativas deverão ser recebidas manualmente pelo mesário e, posteriormente, encaminhadas à Justiça Eleitoral, conforme instruções do TRE. E se ocorrer uma falha com a urna? O presidente, à vista dos fiscais presentes, desliga, espera um pouco e reinicia a urna. Depois, digita no terminal do eleitor o código de reinício, que é o número 1, até completar todos os campos. E depois, aperte a tecla "Confirma". Agora, se depois desse procedimento a falha persistir, eu peço apoio técnico do cartório eleitoral e solicito a um dos mesários para registrar o ocorrido na ata. O dia foi longo e a votação está quase chegando ao fim. Às 17 horas, encerra a votação em todo o país, mas o trabalho dos mesários ainda não acabou. E agora? Caso haja eleitores na fila, um dos mesários entrega senhas aos presentes, do último eleitor da fila para o primeiro, e recolhe os documentos de identificação oficial. Após o atendimento do último eleitor, ele inicia os procedimentos de encerramento da votação. No terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento. São 4 dígitos para a zona, 4 para a seção e 4 noves e então aperta "Confirma". Aparece a pergunta: encerramento de votação confirma? No terminal do mesário, o presidente digita o número do título do mesário e tecla "Confirma" para passar ao próximo a ser registrado. Todos os mesários presentes devem ser registrados. Quando o presidente apertar "Corrige" para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem: Procedimentos de encerramento. Siga as instruções da tela do eleitor. Os procedimentos seguintes serão efetivados somente no terminal do eleitor, que indica imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem: verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Após a verificação, o presidente aperta "Confirma" para a emissão das 4 vias restantes do boletim da urna e do boletim de justificativa. O presidente e os mesários precisam rubricar todas as vias. Os fiscais de partidos que desejarem também podem rubricar. Depois disso, o presidente aguarda a mensagem solicitando a retirada da mídia de resultado. Atenção! Somente retire a mídia de resultado após a apresentação da mensagem anterior.
E para retirar a mídia, o presidente deve romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Retirar a mídia com cuidado. Recolocar a tampa no local de onde foi retirada e lacrar novamente o compartimento. Guardar a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral. Imprimir até 5 vias extras do boletim da urna, se solicitadas por partidos políticos e coligações, imprensa ou Ministério Público. O presidente deve dar o destino adequado para as 5 vias obrigatórias do boletim da urna, do boletim de justificativa e do boletim de identificação de mesários, conforme o manual. Todo boletim de urna tem impresso um QR Code. É esse código aqui. Ele pode ser identificado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica e um aplicativo para a leitura de QR Code. Esse código mostra os dados de apuração da sessão eleitoral contidos no boletim de urna. Assim, qualquer cidadão poderá comparar o boletim de urna gerado na sessão eleitoral com o boletim de urna eletrônico, disponibilizado no site do TSE. Esse procedimento demonstra a transparência da eleição e atesta a credibilidade da urna eletrônica. Depois chega a hora de desmontar tudo, aguardar a mensagem "Fim dos trabalhos" na tela do terminal do eleitor, desligar a urna com a chave, que deve ser mantida presa ao cabo do terminal do mesário ou pressionando o botão conforme o modelo da urna, retirar o cabo da tomada, guardar a urna na caixa. Estamos quase chegando ao fim. Restam agora os registros na ata e assinaturas. Os mesários devem registrar NC ou não compareceu nos locais das assinaturas dos eleitores que não votaram. Os comprovantes não devem ser destacados. Os mesários não podem esquecer de preencher o formulário de ata da mesa receptora de votos com todas as ocorrências da sessão e do andamento da votação. Providenciar a assinatura na ata de todos os integrantes da mesa e dos fiscais que o desejarem. Guardar a ata após preenchida e assinada em envelope apropriado. Providenciar a devolução da urna conforme instruções específicas. Encaminhar para a junta eleitoral a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora de votos, as 2 vias do boletim da urna, a via do boletim de justificativa, do boletim de identificação dos mesários e os formulários de justificativa e de identificação da pessoa com deficiência, os cadernos de votação e demais materiais, conforme orientação do cartório eleitoral. O presidente deve reter uma das vias do BU para comparar os resultados da sessão eleitoral com os que serão divulgados no portal do TSE na internet. Se identificar alguma inconsistência, deve comunicar imediatamente ao juiz eleitoral. E o dia chega ao fim. Quem ganhou foi a democracia e você que exerceu seu direito de cidadão. Hoje você viu não apenas como é um dia de eleição, mas como é importantíssimo o trabalho de cidadãos que se somam à Justiça Eleitoral para que tudo corra bem nas maiores eleições informatizadas do mundo. Aos 2 milhões de mesários, nosso muito obrigada!